Estamos em véspera de Páscoa, uma época em que consumimos chocolates em maior quantidade. Mas nós fomos descobrir quais são os nutrientes que o chocolate tem e quais são eles os que engordam e se são verdadeiramente os diets. Irresistível, tentador, gostoso, engordativo, nutritivo e calórico. Esses são alguns dos adjetivos que cabem ao chocolate. Muitas vezes sentimos-nos atraídos, mas no fundo temos medo. Mas será que ele é tão maléfico assim? Não, ele não é maléfico, né? O chocolate, ele é um ótimo alimento, né? O problema é a quantidade que as pessoas consomem. Então, ele acaba fazendo mal devido ao aumento, né? Uma grande quantidade do consumo, né? O chocolate, ele possui flavonoides, catequinas, né, que são substâncias antioxidantes, né? Então, estudos vêm aí já comprovando que ele ajuda até mesmo a diminuir a pressão, né? Os estudos não estão em fase terminal, ainda são estudos progressivos, mas que já vêm mostrando, né, um bom resultado. Essas substâncias, elas são antioxidantes, anti-inflamatórias, né? Então, um chocolate que tem em torno de 60% a 70% de cacau, ele vai ter uma maior concentração dessas substâncias antioxidantes. Então, o chocolate não é maléfico, né? Então, o uso dele é que deve ser moderado. Se você consome uma barrinha de 20 gramas de chocolate amargo, né, que é o chocolate que você tem uma maior concentração de cacau, você já tem uma maior quantidade, né, dessas substâncias antioxidantes, né? Esses flavonoides que você encontra no chocolate, você encontra também na cebola roxa, né? Você encontra também no suco de uva. Então, que são substâncias conhecidas, né, que a gente conhece por fazer bem para o coração, né? Só que essa quantidade de 20 gramas de chocolate, se você consumir todos os dias 20 gramas, em 10 dias vão ser, né, 1.200 calorias, em torno de 1.200 calorias. Então, totalizando no fim de 10 a 15 dias, você vai ter quase um ganho de peso de 1 quilo, né? Então, esse é o grande problema. Ele deve ser consumido esporadicamente, né? Assim, ele não vai estar fazendo mal e vai ter um aproveitamento dessas substâncias. Então, quanto mais amargo o chocolate, mais benefícios ele traz para a saúde. Chocolates, sejam em barras, em embutidos ou em ovos de Páscoa, a verdade é que eles nos trazem uma sensação de alegria, mas muitas vezes ficamos muito tristes com as suas calorias. Se você consome diariamente o chocolate, você vai ter um aumento no ganho de peso, da massa de gordura, né? Um aumento da glicemia, certo? Que é o açúcar no sangue. Então, os dois, né, digamos assim, que seriam os vilões, né? O chocolate deve ser consumido moderadamente. Os chocolates diets ou lights, eles são verdadeiros? Sim, são verdadeiros, né? Eles realmente contêm, né? A gente tem uma legislação, né, que exigem que o chocolate light, ele deve ser, todo alimento light, deve ser 25% menos calórico do que o tradicional, certo? Então, o light, ele vai ter 25% menos calorias do que o chocolate tradicional. O chocolate diet, ele não vai ter açúcar, tá? Então, ele vai ser zero em açúcar. Então, o chocolate diet é específico para diabéticos, certo? Porém, por ele ser retirado esse açúcar, os fabricantes adicionam um pouquinho mais de gordura, certo? Então, não significa que ele é menos calórico do que o chocolate tradicional. Ele só não tem açúcar, né? Mas você pode comparar, né? Muitas vezes a gente deve chegar no mercado e comparar as etiquetas, o rótulo nutricional. Ele vai ter a mesma quantidade do chocolate tradicional ou até mais gordura do que o normal. Não significa que o diet não tem calorias. Você encontra diet sem açúcar e sem calorias, mas ele não significa que todas as marcas não vai ter caloria. Então, por isso que ele é específico para o público que possui diabetes. Às vésperas da Páscoa, quem não está ansioso para saborear bombons e ovos de chocolate?
O alimento, que antes era rotulado como vilão, hoje tem seus benefícios reconhecidos. São mais de 300 substâncias químicas presentes no chocolate. Elas são capazes de alterar o humor, combater os radicais livres, a depressão e a ansiedade. O cacau, ele tem alguns componentes, né, que vão trazer esse bem-estar que a gente fala que quando a gente come chocolate a gente se sente bem, né? Então o triptofano é um exemplo desse, que é dessas substâncias, que ele é um aminoácido essencial e ele funciona no organismo como um precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina, vamos dizer assim, ela regula o humor da gente. Então ela atua em relação à agressividade, em relação à ansiedade. Então quanto mais a serotonina a gente tiver no organismo, mais essa sensação de bem-estar ela vai existir. O chocolate é rico em compostos antioxidantes. Os mais conhecidos são os flavonoides. Esses compostos são os mesmos que existem, por exemplo, no chá verde, no vinho tinto, e que trazem benefícios em relação à questão de combate a radicais livres no organismo, né? Então, as catequinas presentes no cacau, né, que é o principal ingrediente do chocolate, vão contribuir nesse combate a radicais livres e prevenção de doenças como, por exemplo, a aterosclerose. A engenheira de alimentos ressalta que os chocolates com maior concentração de cacau são os mais ricos em substâncias benéficas à nossa saúde. Quanto mais cacau a gente tiver na formulação do chocolate, mais a gente vai ter esses compostos, né? Então, por exemplo, os chocolates amargos, meio amargo, são chocolates que têm teores de 70%, 80% de cacau e eles vão ter uma maior concentração desses flavonoides, dessas catequinas na composição deles. Então, se a gente for falar em benefício à saúde, são os chocolates que seriam recomendados de serem consumidos. Além do fato deles por terem, por exemplo, maior teor de cacau, eles têm menor teor de açúcar. Então, eles também se comportam como chocolates mais saudáveis, vamos dizer assim. O consumo, no entanto, não deve ultrapassar 50 gramas ao dia. Não vai comer 2, 3 barras de chocolate porque ele faz bem, porque ele tem caloria, ele tem gordura, ele tem açúcar. Então, o consumo ele pode até ser contínuo, né, diário, mas em formas pequenas, em pedaços menores, para a gente não trazer acarretar em outras situações como uma obesidade ou como alguma outra doença.